Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos apresentar para vocês sobre Carlos Drummond de Andrade. O meu grupo ele é composto por mim, Giovana, Júlia, Luísa, Esther, Gabriela e Maria Eduarda Perini. Bom, aqui nós temos um sumário e o que nós vamos abranger durante a apresentação? Nós vamos começar falando primeiro um pouquinho da biografia de Drummond, as suas principais obras, vamos fazer análise de 4 poemas e vamos falar um pouquinho da relação das obras com o modernismo. Bom, eu vou começar falando da biografia do autor. Quem foi Drummond? Ele foi um poeta, contista, cronista brasileiro e considerado um dos mais influentes do século XX. Drummond ele nasceu em 1902, na cidade de Itabira, em Minas. Ele foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Apesar de ele ter completado a sua graduação em farmácia, ele seguiu rumo pela produção literária e em 1921 ele publicou seus primeiros livros, né? No jornal Mineiro, Diário de Minas, sobre a poética. Ela pode ser dividida, portanto, em 4 fases. Ela pode ser na fase Gauche, na social, na do não e na da memorialista. A fase Gauche, a gente compreende-se dela seus livros de estreia, né? Sendo estes marcados pelo uso recorrente do humor e da ironia. A fase social diz a respeito de um período de maior interesse e engajamento do poeta por problemas e pela vida social. A fase do não, ela foi marcada por uma poesia filosófica que tratava temáticas existencialistas, pessimistas e reflexivas, e a fase memorialista, que compreende o período em que recorreu às suas lembranças da infância na cidade natal, onde ele sempre viveu, né? Além de reflexões sobre o tempo e sobre a memória. Bom, as obras de Carlos Drummond elas são reconhecidas por transmitirem as reflexões existenciais profundas, além de temáticas como conflitos sociais, família, amigos, lembrança da terra natal, amor, choque social e ironia perante a visão sarcástica do autor acerca do mundo e das pessoas. As características das obras de Drummond elas eram muito peculiares, diziam muito a respeito da corrente literária que ele seguia, que era o modernismo. Por isso, Drummond apostava no verso livre e sem métrica, e algumas de suas principais obras são Alguma Poesia, de 1930, Brejo das Almas, de 1934, Sentimento do Mundo, de 1940, Confissões de Minas, de 1944 e A Rosa do Povo, de 1945. O poema Sete Faces marca a estreia do Drummond no mundo da literatura, numa perspectiva de análise do normal em caráter irônico, melancólico e solitário, dando destaque ao lado esquerdo da vida humana e de seu próprio coração, torto e marginalizado. O eu lírico entende que está predestinado a essa personalidade estranha. Um olhar para a sombra que existe na luz que entra da janela da alma, expondo os valores do signo da torção, assim como existe na figura do diabo no texto, ao qual ele se compara. É um olhar distanciado do mundo, marcado pela separação que a parte gauche do autor cria com a realidade que está inserido, que permite a visão solitária e observadora do eu lírico avesso, o próprio Carlos Gauche. Essa fase do autor, marcada como a fase gauche, foi uma fase que ele próprio denominou como um eu retorcido, no seu livro Antologia Poética, de 1962, que é uma coletânea de poemas organizado pelo próprio autor. A visão dele sobre o mundo é projetada na paisagem que ele descreve no poema, que reforça em si mesmo as projeções que vê sobre o mundo. De se sentir isolado, mesmo em meio à multidão que lhe causa aflição, com um toque de resiliência e conformismo. A poesia, mesmo que não resolva seus problemas, como no trecho, seria uma rima, não seria uma solução. Ajuda ele a entrar em contato com a sua interioridade e a profundeza de seu coração, que permite seu retraimento e visualização, para colocar em versos o que conceitua a vida. Uma citação de um periódico com o título Da Reificação à Resistência, a literatura como instrumento de denúncia nos versos de Jorge Lima, Carlos Drummond de Andrade e Ferreira Goulart, de Rebeca Mendes Garcia e Larissa Cardoso Beltrão, descreve o texto de Sete Faces de Drummond como
Em seu processo de composição, além da técnica literária, da inspiração e da matéria-prima, a palavra, Drummond valeu-se do olhar. O olhar é um trabalho de atenção, seleção e aprofundamento da realidade circundante. Ele é capaz de angustiar, instigar, prender nossa atenção, sobretudo nos levar à reflexão. Através dele, o poeta procurou desvendar os mistérios da vida humana. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda Perini e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre 2 poemas do Drummond. O primeiro que eu vou falar é esse aqui, o Eu Etiqueta, que não vai dar para eu ler por causa do tempo, mas eu vou passar para o próximo slide e falar um pouquinho sobre ele e evidenciar alguns dos principais versos. Bom, o Eu Etiqueta é um poema pertencente à fase social do Drummond e ele se trata principalmente de uma reflexão do narrador, né, sobre a sua visão de mundo dentro do sistema capitalista e sobre os efeitos que esse sistema, que é um sistema competitivo, né, onde as pessoas se tratam como inimigos em potencial e competidores mesmo, os efeitos que esse sistema causa no ser humano. Um efeito que é muito evidenciado e que é o ponto principal do poema é a coisificação do ser humano. Ele é tratado principalmente nos 3 primeiros versos e nos 3 últimos, que são os que eu vou ler para vocês. Os 3 primeiros versos são: em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Qual que é o sentido desses 3 primeiros versos? O indivíduo, né, que está falando, o narrador, ele se sente menor em relação aos objetos que estão nele, né, as roupas que ele está vestindo. Porque o que está escrito na roupa dele não é o nome dele, e sim o nome da marca do acessório que ele está usando. E falando isso, ele fala como ele se sente menos importante do que o que ele está vestindo e o objeto que está nele, né? E os últimos 3 versos, que são muito mais claros, né? Essa coisificação, são: já não me convém o título de homem. Meu nome, nuco, é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. E no final do poema ele já nem se sente mais um ser humano. Ele perde toda a sua humanidade e se sente mais um produto, mais um objeto no sistema capitalista. Além disso, também é importante falar sobre o consumismo presente no poema, que está presente nos versos a partir do 11º verso, onde ele fala: meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo. Nisso ele fala como no sistema, como no capitalismo, o ter é mais importante do que o ser. E como comprar coisas e ter cada vez mais coisas se torna mais importante do que ser uma pessoa boa, do que evoluir. E, enfim, esse é o sentido. Outra coisa muito importante no poema, para poder finalizar, é a falta de identidade que ele sente dentro do sistema, onde as pessoas vivem dentro de um padrão estético, né, de um padrão de comportamento, onde existe a uniformização, todo mundo está usando as mesmas roupas, os mesmos produtos, falando da mesma forma, principalmente depois das redes sociais. E no verso onde ele fala: é duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Ele mostra como acontece essa falta de individualidade dentro do sistema capitalista e como a pessoa se torna dentro de um mar de várias outras pessoas iguais. Obrigada. Agora eu vou passar para o outro poema. Ei, meu nome é Luísa e eu vou apresentar a análise do soneto da Perdida Esperança, que é esse que vocês conseguem visualizar. Bom, sobre esse soneto, ele pertence à fase do não, que seria, né, a 3ª fase de Drummond. Ele fala muito sobre esse sentimento de melancolia que nós, enquanto seres humanos, experimentamos ao longo do nosso dia a dia, principalmente naqueles dias que tudo parece dar errado. Isso fica muito claro no soneto porque toda a reflexão parte do fato dele ter perdido o bonde e ter tido que caminhar até chegar ao seu destino final. E nas próprias palavras do eu lírico, ter perdido a esperança, né? Isso remete àqueles dias difíceis e que qualquer mínimo acontecimento se torna super estressante e um transtorno.
até mesmo perder o bonde, que é uma coisa super simples. Além disso, o eu lírico utiliza a metáfora no terceiro verso, quando ele fala, né, sobre a rua inútil, que na verdade se refere ao cansaço de uma vida monótona, cheia de rotina. E é exatamente isso que torna esse poema tão grandioso e uma das melhores obras de Drummond, que seria essa enorme semelhança que ele apresenta com a realidade e com o cotidiano de grande parte da população. Isso acaba conectando o leitor com o poema. Agora eu vou analisar o poema Falta que Ama, de Carlos Drummond de Andrade, que é um poema da fase memorialista do autor, né? Então é um período em que ele recorreu às suas lembranças de infância e também algumas reflexões sobre o tempo e a memória. Bom, a leitura do título do poema, A Falta que Ama, a dicção desse título, ela é capaz de causar um certo estranhamento por conta da sensação de falta de complemento. Isso acontece porque o autor, ao criar esse título, ele rompeu com a sintática, né? A gente só vai conseguir decifrar esse título a partir do entendimento do poema, que é o que a gente vai fazer agora. Nos primeiros versos, o eu lírico, ele expressa a falta de alguma coisa, né? A falta daquilo que não é palpável, que na verdade não existe, né? E seguindo a leitura, né, dos versos do poema, a gente percebe a situação, é descrita uma situação de uma pessoa sendo recoberta por terra. Possivelmente ela está sendo sepultada. Então ela está sendo recoberta por terra e está sendo colocado dálias, né, que são flores, em cima desse caixão. A partir da hora, né, que chega um momento em que essa morte ela é concluída. O autor, ele descreve, né, a vida conta-se inteira, em letras de conclusão. Ou seja, a vida foi concluída. A partir desse momento, surge um sentimento de vazio existencial. Porque o eu lírico, ele tem receio, né, de que todas as suas ideias, pensamentos, né, construções ao longo da vida caiam no vazio do esquecimento. Já mais para o final do poema, o autor, ele retoma o título do poema A Falta que Ama. Nesse momento, né, ele começa a questionar se, na verdade, todo o sentimento que foi expresso, então essa melancolia, esse vazio existencial, essas inquietações, na verdade, representam a falta de algo ou, na verdade, o excesso de sentimentos envolvendo o verbo amar. Então, agora que a gente já entendeu esse poema, pode-se dizer que ele engloba, né, sentimentos de melancolia, de inquietação, de indagações, né, e principalmente o medo de que os seus pensamentos e construções caiam no vazio do esquecimento. Por fim, as características do modernismo presente nas obras. Bom, em sua última entrevista, que foi publicada no dia 22 de agosto de 1987, 5 dias após a sua morte, Drummond diz a seguinte frase: "Minha motivação foi esta: tentar resolver, através de versos, problemas existenciais internos. São problemas de angústia, incompreensão e inadaptação ao mundo." Com isso, as obras de Drummond eram marcadas pelo caráter da análise social e do comportamento humano. Do impacto do contexto histórico na escrita, isso também era abordado, né, em suas obras, além da indagação do lugar do homem no mundo e da existência. Drummond também utilizava o uso de versos livres e uma estética própria, e também o uso da ironia, do humor, da melancolia e do universalismo. Além de tudo isso, ele abordava a maturação da escrita própria brasileira, com o uso de linguajar popular. Além disso, ele abordava temáticas sociais, filosóficas, religiosas e cotidianas culturais. Bom, é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre Carlos Drummond de Andrade. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.